Você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2 de Jeremias. Enquanto você abre aí em Jeremias, capítulo 2, eu quero cumprimentar também os irmãos que estão em casa nos assistindo. Que Deus os abençoe a todos, amém? E que brevemente você possa estar aqui. Esse é o nosso ideal, estarmos unidos na igreja, adorando ao Senhor, amém? Glória a Deus que a gente tem essa transmissão ao vivo para chegar até você, mas não é o nosso alvo, o nosso grande objetivo é estarmos juntos aqui, amém, igreja? Todos alegres. A gente não teve ainda o nosso culto inaugural deste lugar, né? Ainda não tivemos, nós estamos aí sendo levados nesses dias, mas assim que nós pudermos, quando tiver liberado, nós vamos fazer uma grande festa, né, em nome do Senhor Jesus, pela bênção de estarmos aqui, amém? Não esquecemos disso, e não podemos esquecer, é motivo de celebração, de alegria e de muita gratidão. Jeremias, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 até o verso 13, e diz assim a palavra de Deus: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Agora nós vamos orar para Deus nos iluminar, para abrir o nosso entendimento, para a gente compreender a mensagem trazida para nós hoje pelo Espírito Santo, amém? E para isso nós vamos orar, mas eu vou pedir também toda a sua atenção na leitura dessa palavra, né, e na reflexão sobre ela, para a gente sair daqui tendo entendido alguma coisa, tendo mudado de alguma maneira e desejosos de sermos ainda melhores discípulos do que na hora que chegamos ainda há pouco, amém? A gente tem que sair daqui melhor do que entrou, sempre. E agora a gente está diante da palavra, e a palavra de Deus faz isso. Ela trabalha em nós, ela nos limpa, nos lava, além de nos sustentar e alimentar. Ela é que transforma a nossa vida, amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pai, nós te adoramos nessa noite, e diante da tua palavra, nós humildemente clamamos o auxílio do teu Espírito, para abrir o nosso entendimento, para nos iluminar, para trazer luz ao texto lido aqui agora, para que a gente possa crescer
e através disso te conhecer mais e sermos transformados pelo poder que há nessa palavra. Transforma o nosso jeito de ser, transforma o nosso caráter, transforma tudo em nós, que é preciso ser melhorado a cada dia, para que de glória em glória nós possamos naquele dia alcançar, ó Deus, a estatura de varão perfeito, aguardando a volta do Senhor. Dirige, Deus, esse momento pelo teu Espírito Santo, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, toda a igreja, todos os irmãos, pode se assentar. Uma boa maneira de a gente começar uma meditação no livro de Jeremias. São impressionantes as semelhanças que há, talvez até tipologicamente falando, entre Jeremias e Jesus. Há semelhanças muito grandes que é sempre bom que a gente conheça, para a gente entender assim, o poder da palavra e a beleza da palavra e como é que ela se cumpre tão tremendamente. Né? Nada nela foi escrito de maneira aleatória, nada que não sirva ao final para aumentar nossa fé, para trabalhar na nossa vida de alguma maneira, toda ela é inspirada por Deus, amém? Toda a palavra é inspirada por Deus. Então, são realmente muito grandes as semelhanças que há entre a vida do profeta Jeremias e a vida de Jesus como profeta, como o profeta do Senhor. Primeiro, os dois nasceram e cresceram em pequenas cidades. Jeremias nasceu em Anatote e Jesus na região de Nazaré. E Nazaré e Anatote têm essas semelhanças. Primeiro, serem pequenas. Segundo, que o povo da própria localidade não aceitou nem o discurso de Jesus e nem o discurso de Jeremias. Pelo contrário, eles se levantaram contra os líderes religiosos, se levantaram contra e foram os principais inimigos de Jeremias. Assim como a gente vê no Novo Testamento que foram esses principais religiosos que foram os primeiros inimigos do ministério de Jesus, que perseguiram Jesus. Então, Jeremias atacou o povo da mesma forma que Jesus, na religiosidade. Eu sempre falei para a igreja, você nunca viu Jesus levantando o tom contra um pecador. Você não vê Jesus chicoteando o pecador, expurgando, afastando o pecador. Você vê Jesus com duros discursos para religiosos. Quando surgia um sinalzinho de religiosidade, de hipocrisia, aí você via Jesus se levantar totalmente contra, rejeitar aquela religiosidade vã e fútil e covarde que impunha pesadas leis sobre os demais, e eles mesmos não conseguiam carregar. Então, os dois lutaram contra essa religiosidade. E Jeremias, assim como Jesus, também atacou o uso que o povo fazia do templo, das leis, dos antepassados, para justificarem a sua vida, apesar do pecado, da arrogância, da hipocrisia que vivia. Então, para eles poderiam ser o que fosse, contanto que eles obedecessem aos mandamentos, obedecessem à lei de Moisés, estivessem no templo constantemente. Então eles se levantam contra ele. Os discursos são tão parecidos que eu separei 2 textos e vou convidar você que está com a Bíblia na mão a abrir um deles, Jeremias 7, 9 e 11, e você vai ver a semelhança de um certo discurso de Jesus. Jeremias 7, 9 a 11. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então, olha, vocês furtam, matam, adulteram, queimam incenso a Baal, juram falsamente, depois vêm para a igreja, vêm para o templo e dizem, estamos salvos, está tudo bem, porque nós estamos obedecendo aos cerimoniais, às leis e tudo mais, então isso garante que nós somos salvos. Por acaso, vocês pensam que a minha casa é um covil de salteadores? Esse discurso é semelhante ao de Mateus 21, tendo entrado no templo, Jesus expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O discurso
extremamente semelhante àquele de Jeremias. Também da mesma forma como Jesus chorou sobre Jerusalém, Jeremias também chorou, e chorou muito. É só você ler Lamentações de Jeremias, né? Um livro especial para falar do choro e da lamentação de Jeremias sobre o povo que sofria por causa do seu próprio pecado. Último lugar, todos notavam tanto essa diferença que eles confundiram. Num certo momento, que você vai lembrar do texto, em Mateus 16, Jesus diz para os discípulos assim: quem diz o povo ser o filho do homem? Aí eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias. Uma parte da população achava que Jesus era o próprio Jeremias, que havia voltado de alguma forma. Porque com João Batista pregava arrependimento, falava de raça de víboras, ele tinha uma dureza contra a religiosidade também. Então eles começaram a questionar: será que ele é João Batista? Outros pensando que era Elias. Se você lembrar, se você fizer um esforço, você vai lembrar que Elias foi chamado de perturbador de Israel, de tanto que ele mexia com as estruturas religiosas do povo no seu tempo. Ele foi chamado de perturbador de Israel. Mas o interessante é o povo achar que ele era Jeremias, corria no meio do povo, que Jesus era tão igual ou era o próprio Jeremias de alguma forma. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um profeta que exerceu o ministério com muitas semelhanças ao ministério de Jesus Cristo. E nesse texto especial que a gente está lendo, de Jeremias capítulo 2, ele transmite a palavra do Senhor de tal forma que parece que o próprio Deus está clamando ao povo, cobrando certas coisas, esperava do povo certas coisas e não viu, e por isso ele anuncia, ele sentencia determinadas coisas. É o próprio Deus clamando ao seu povo, porque tanto deu, tanto fez, e não vê o povo responder com a mesma dedicação, com o mesmo coração, com o mesmo amor. Então Jeremias levanta esse clamor em nome do Senhor, é uma profecia, o próprio Deus falando, e eu vou dar algumas expressões aqui, só para a gente entender o que Deus está cobrando do povo, o que Deus está fazendo o povo trazer à memória, para dizer para ele: vocês estão culpados disso. E talvez nós possamos aprender algumas coisas muito especiais hoje aqui, não que eu queira dizer que você está caindo em todos esses erros que serão apontados, mas eu quero dizer que a gente precisa muito cuidar com a nossa vida, irmãos. A gente é muito suscetível a ser levado pelas ondas, pelas marés que batem. Seja maré de má notícia, de tristeza, seja de alegria. Nós somos muito suscetíveis a isso e corremos o risco de abandonar certos princípios, o próprio modo que a gente crê que é bom de viver em Cristo Jesus, por causa de determinadas situações. Então, Jeremias vem trazer essa proclamação de Deus, esse discurso de Deus, que tem um tom muito interessante, você vai também achar. Então, no versículo 2, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti. O Senhor começa a dizer: lembro-me de ti. Ele sabe que nós temos uma tendência enorme ao esquecimento. Ele está falando: vocês esqueceram, mas eu não esqueci. Quando ele diz lembro-me de ti, ele vai fazer eles lembrarem de certas coisas que podem ter esquecido por um ou outro motivo, mas Deus não esqueceu. Então Jeremias apresenta um Deus que não se esquece. É como se ele realmente dissesse: vocês esqueceram, mas eu não. E ele começa a dizer do quê? Primeiro, da tua afeição. Eu lembro-me de ti. Eu me lembro da tua afeição. Eu me lembro do teu amor, quando noiva, a expressão usada. Eu me lembro como tu me seguias no deserto. Eu me lembro como eram essas coisas, quando eles eram afeiçoados. Eu quero que você guarde essa palavra. Afeição. Aquele primeiro sentimento de prazer de estar, de conhecer, aquela alegria, aquela afeição. O Senhor Deus está dizendo: eu me lembro da afeição de vocês, como é que era. Eu me lembro do amor de vocês, como é que era. Eu lembro muito bem como é que vocês me seguiram no deserto. Qual era a conduta de vocês quando estavam no deserto, seguindo o que eu mandava. A condição era diferente. Eles estavam no deserto. E o Senhor diz:
vocês não estão no deserto agora, mas eu me lembro como é que era. Muito interessante isso, irmãos. Eu me lembro aquele tempo em que vocês se deleitavam na minha presença. Eu me lembro daquele tempo em que havia prazer na sua palavra. Eu me lembro daquele tempo em que eles desejavam com ardor o templo do Senhor. Irmãos, isso diz muito respeito a nós, porque para muita gente, essas coisas tão maravilhosas, elas simplesmente acontecem. O ir à igreja, o estar na igreja, o ler a palavra, isso é tão perigoso, irmãos. Isso é tão perigoso no decorrer dos nossos anos de conversão, servindo a Deus, que o mesmo erro que o Senhor está apontando em Israel pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente não tiver alguma maneira de manter a chama acesa, de manter aquele ânimo e aquela afeição inicial. Qualquer um crente. E os irmãos sabem exatamente do que a gente está falando, da dificuldade. Então, aquele tempo, aquele início, né, quando se caminhava com alegria por causa da graça do Senhor. Mas um dia, a rotina tomou lugar da adoração voluntária. Já não é mais aquela adoração por afeição, por amor a Jesus, mas é algo repetido, algo corriqueiro, algo que está na agenda semanal. E isso é um erro muito grande, não é isso o que o Senhor quer e deseja de nós. Há uma palavra para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, numa das 7 cartas às igrejas, lá do Apocalipse, para a igreja de Éfeso. É muito interessante, porque o Senhor diz para Éfeso assim: eu sei da tua perseverança, eu sei que você não suporta a maldade, igreja, eu sei que do teu trabalho, do teu labor, olha, só qualidades, eu sei da tua perseverança, joia, eu sei do teu labor, vocês trabalham, eu sei que vocês não suportam a maldade. Diz ele, eu sei que vocês passaram por várias provas e não desistiram, mas eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então ele não está falando com uma igreja em que ele apenas criticava, que havia apenas críticas, não, havia elogios a eles. Aqueles irmãos ainda mereciam elogios, ainda havia valores, mas o Senhor diz, mas eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E eu tenho uma pergunta para lançar no ar. Quando foi que o padrão diminuiu, meu irmão? Quando foi que aquele ânimo diminuiu? Quando foi que aquela sede passou? Aquele amor pela congregação passou? Quando foi? Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia? Durante a pandemia, muito crente perdeu, desculpa a expressão, perdeu o pique. Ele descobriu que ele pode ficar em casa numa boa. Ele corre o perigo de descobrir que ele consegue ficar em casa no domingo à noite sem ter motivo nenhum para não ir à igreja, e a consciência dele não pesa. Ele tem um argumento pronto, ele tem um argumento ótimo, é a pandemia. Será que é? Porque está todo mundo cansado, todos os crentes do Brasil estão cansados de dizer que muitos desses vão para tudo quanto é lugar, mas na hora de falar, vamos para a igreja, não, é um perigo muito grande. A pandemia é uma situação terrível. Os irmãos estão aqui, sabem exatamente o que eu estou falando. Eu sei que há pessoas que venceram lutas para estar aqui, mas o perigo é perder o pique. É isso que tem me preocupado tanto, sinceramente falando. A juventude da igreja, a juventude que é a força da igreja, em todo lugar a gente sabe disso. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Cadê os fortes? Cadê? Está tudo amuado em casa? Tudo escondidinho em casa? Cadê os fortes? Então esse é o perigo, irmãos. Quando foi que o padrão caiu? Antigamente era tão maravilhoso, eu orava de manhã, eu acordava, orava 1 hora, eu lia 5 capítulos por dia. O que aconteceu? O Senhor está dizendo para Israel, para Jerusalém, eu me lembro de ti. O Senhor lembra dos propósitos que você fez, do tanto de vezes que você disse, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Você esqueceu, mas o Senhor lembra de tudo isso. Isso é impactante. Éfeso, eu sei das suas qualidades, perseverante, não gosta da maldade, não se mistura.
passou por provações e venceu, mas eu tenho uma coisa terrível contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras horas. Se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como eu disse na abertura da mensagem, nós vamos refletir sobre coisas que eu tenho quase certeza que não está acontecendo na sua vida. Vocês me seguiam. Essa expressão é muito forte, irmãos. Como me seguias no deserto? Seguia pianinho. Seguia obedientezinho. Seguia sabendo que precisava. Não é? O que aconteceu? Está numa terra boa? Ele vai dizer mais na frente, agora está numa terra fértil. Aí esquece a dependência? Esquece da necessidade de seguir ao Senhor, e essa é a raiz do problema, né? Do esquecimento, é esquecer daquilo que Deus faz, né? Há pessoas que quando crescem um pouquinho, porque eu perguntei assim, o que foi que diminuiu o padrão? Foi a pandemia? Mas às vezes não é a pandemia não, às vezes é um trabalho. Eu já vi isso N vezes, ora por um trabalho para mim, ora por um trabalho, quando consegue o trabalho, desaparece da igreja. Todo mundo aqui já viu isso. Todo mundo, o que fez? O que houve? O que foi? Por que aconteceu isso, né? Dentro desse coração. Eu me lembro, diz o Senhor, lembro-me de ti, que a gente possa lembrar também, amém, daquilo que o Senhor fez. E a próxima expressão que eu separei, está no versículo 5, e é também muito interessante. Diz assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim? Eu achei interessante essa pergunta porque ela racionalmente não faz sentido nenhum. Porque Deus, soberano, todo-poderoso, iria fazer um verdadeiro clamor emotivo desse, não é? Movido por um sentimento de tristeza. Dá para perceber quase um tonzinho de... O que vossos pais acharam de injustiça em mim? O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o soberano, não precisaria sequer fazer essa pergunta. Por quê? Que tipo de satisfação o oleiro tem que dar para o barro? Nenhuma satisfação. Nenhuma satisfação. Mas eu vejo como mais uma semelhança no ministério de Jeremias com Jesus. Ele quer apresentar como Jesus fez, o Abba, o paizinho, aquele que se importa, aquele que sente igual, aquele que sente o que vai no teu coração. O soberano, o Criador dos céus e da terra, se preocupa com o sentimento que vai no seu coração. Foi isso que Jesus fez. Então, essa semelhança com o ministério de Jeremias, com Jesus, também me chama a atenção, de apresentar um Deus que parece que desce ao nível daqueles que são seus, para poder sentir aquilo que eles sentem. Que injustiça vocês viram em mim? Por que ele haveria de falar uma coisa como essa? Se não para demonstrar que ele é um Deus presente, próximo, chegado, que conhece nossos sentimentos e que faz questão. Isaías termina dizendo assim, o céu é o seu trono, a terra é o estrado de seus pés. Mas ele habita onde? No coração quebrantado, no coração contrito. Aleluia, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Jesus apresenta o Senhor como pai no Salmo. O Salmo tem um versículo interessante. Como um pai que se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Jesus apresenta Deus como um pai que espera o filho pródigo de braços abertos. Que todos nós nos escandalizamos, essa é a palavra. Nos escandalizamos ao ver um filho que errou, que foi contra a vontade do pai, foi curtir a vida do mundo, e ele mesmo lá, quando diz a Bíblia, ele se tocou, né, ele se ergueu, e a expectativa melhor dele, olha, eu vou voltar para casa e eu vou ser como um trabalhador do meu pai, pelo menos que eu seja tratado como um dos trabalhadores do meu pai, e quando chega lá, encontra o pai que tipifica Deus, de braços abertos, dizendo, tragam depressa a melhor roupa, ponham nele um anel e uma sandália nos pés. E ele achava que ia ser tratado como um dos trabalhadores do pai. E ele continua dizendo, traga também o melhor novilho, porque nós vamos dar uma festa. Porque o meu filho que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado.
E diz o versículo, na parábola de Jesus, e eles se regozijaram. Jesus apresenta Deus Pai assim, de braços abertos, esperando o filho vacilão. Porque o filho vacilão voltou para casa e ele fez uma festa e matou um novilho e ofereceu tudo de melhor para ele. Jesus apresenta esse pai. É um pai que ele também em outro momento disse, quanto mais vosso pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vocês que são pais, sendo maus, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus veio aproximando o Pai de nós e nós do Pai. Amém? Ele é a nossa religação, não é verdade? Ele é a nossa religação. E isso, irmãos, apresentar Deus como um Pai, que está aqui dizendo que injustiça vocês acharam em mim, como alguém que está fazendo um apelo, sem precisar fazer apelo, só piora a situação do povo, só aumenta a culpa do povo, porque mesmo diante de uma obra de livramento tão grande, de redenção, de salvação, diz o texto no versículo 6 e 7, ele guiou para uma terra de sequidão, introduziu numa terra fértil, mesmo diante da nulidade dos deuses, sabendo que nada substitui o amor, a provisão de Deus, mesmo sabendo que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, eles pecaram e vacilaram. Essas coisas tinham que constranger o nosso coração de tal forma, saber do amor de Deus. Quando alguém diz assim, Deus é amor, isso não é licença para pecar, é o contrário, é para trazer um sentimento de gratidão tão grande, porque Deus é amor. Quando alguém diz assim, Deus perdoa, e normalmente as pessoas usam essa frase nos piores momentos, quando vacilou, quando errou, não, mas Deus perdoa, quando deveria usar antes do pecado, Deus perdoa, por isso eu não quero ter esse perdão, eu quero servir ao Senhor com a minha fidelidade. Deus é amor, então eu não vou pecar porque Ele me ama, eu preciso desse amor. Se a gente pensasse dessa maneira, irmãos, a gente evitaria muito tropeço, muito erro, muito vacilo nosso. Lembra as palavras de José no Egito, quando a esposa de Potifar assediou diretamente, chamou José para deitar com ela, e José diz para ela assim, como cometeria o tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Então ele antecipou, como Deus tem feito tanto por mim, Deus tem me dado tão maravilhosas coisas, aleluia, é por isso que eu não vou fazer. Então quando apresenta um Deus amoroso, um Deus que desce, um Deus que se faz igual, se faz presente, isso deveria constranger. Como é que pode, diante de tantas bênçãos, e esse povo fez o que fez? Todas essas coisas deveriam constranger o coração do crente e produzir temor, gratidão e fidelidade. Mas é isso que acontece? É o que deveria acontecer, amém? Pensar no amor de Deus, pensar que nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. Glória a Deus. No versículo 6, continuando a argumentação de Deus, lembra o tempo todo que é Deus falando. Lembra o tempo todo que é Deus clamando, de uma maneira até emocional, pela consciência do seu povo. Versículo 6, e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? O Senhor cobra deles que se lembrassem do Senhor pelos seus feitos. Eles saem fazendo o que querem fazer e nem se perguntam, onde está o Senhor? É a mesma pergunta do versículo número 8. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? De reconhecê-lo por tudo que ele fez, e essa é a raiz da ingratidão, esquecer dos benefícios. Você tem bem vivo na sua memória o tanto de benefício que o Senhor tem feito a você? Você reserva parte do seu momento de oração para agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito? Porque a raiz da ingratidão é o esquecimento, é esquecer as maravilhas que Deus fez, e Ele tem operado na vida de cada um de nós aqui. O salmista expressou isso no Salmo 103, dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças. Como é que é o resto? De nenhum dos seus benefícios. Não te esqueça, porque no dia que você esquecer, você é um ingrato. O pecado vai entrar no teu coração, arrombar o seu coração, porque a ingratidão escancara a porta do coração de um crente.
No dia que você esquecer um dos benefícios do Senhor, você estará em maus lençóis. Eles foram ingratos mesmo com tantos livramentos. Verso 6, nos fez subir da terra do Egito. Era um evento assim, inesquecível por toda a história. Foram ingratos apesar da proteção recebida. Verso 6 também, era uma terra de sequidão e de sombra de morte. E Deus livrou lá. Não havia alimento, e Deus deu alimento. Não havia água, e Deus deu água, como eu disse ainda há pouco. Foram ingratos apesar de tanta provisão. Ele introduziu numa terra fértil, sustentou no deserto e colocou numa terra que emana leite e mel. Mas quando o povo entrou na terra prometida, contaminaram a terra com a sua ingratidão e com o seu pecado. E agora, quero pular para o versículo 9, para a gente quase concluir a nossa análise. Desse clamor de Deus pela consciência do povo, desse chamado de Deus para trazer o povo de volta à sua posição. Versículo 9, ele diz, portanto, ainda pleitearei convosco. O Senhor mostra seu espanto com a grandeza da ingratidão. A grandeza da ingratidão é expressada nessas palavras. Primeiro que ele clama aos céus, como se fosse a testemunha do que ele havia de dizer. Horrorizai-vos, céus. Olha, céu, o que eles estão fazendo. Espantai-vos, céus. Eles fizeram o que nenhum povo, por mais idólatra, que sirva ao Deus mais falso possível, fez. Trocaram o seu Deus por uma nulidade, por algo que não tem proveito nenhum. Oh, se você comparar com a glória, com o amor de Deus, com a presença de Deus, com a sua salvação, com a eternidade, tudo nessa vida é de valor nenhum. Tudo nessa vida é de valor nenhum, se a gente comparar com a grandeza que haverá de ser revelada na glória, na eternidade para nós. E o Senhor acusa o povo disso. Acusa, não houve alguma nação, ele faz uma pergunta, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses, mesmo não sendo deuses, sendo falsos deuses, eles serviam aos seus deuses, crendo da maneira que criam. Eles não fizeram isso, mas o meu povo fez. Que demanda cruel, que anúncio difícil, que denúncia grandiosa. E fizeram pior, diz o Senhor. Fizeram pior. Abandonaram a mim, o manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas, que não têm água. E para você entender a força dessa expressão usada pelo Senhor, para mostrar o espanto pela ingratidão do povo, é só você lembrar do valor da água no deserto. Para a gente é difícil entender, irmãos. Quando a gente lê qualquer texto que fala de água na Bíblia, você pode dizer que é algo de grande valor. De grande valor. Quando Jesus disse para a samaritana, você nunca mais, se você beber dessa água, nunca mais você volta a ter sede. Ele estava falando com a mulher que sabe o que é ter sede. Você não sabe. Você passa 3 horas sem água, você já está agoniado e acha água. Em algum lugar você acha água. Se demorar muito, suponhamos que você gaste um dia para beber água. Você ainda não conheceu sede, como esse povo conhecia. Então, o valor dado à água, a um poço, a um manancial de águas, era tão absolutamente grande, que é impensável alguém lá trocar um manancial de águas vivas por uma cisterna rota, uma cisterna que não retém água. Você coloca água e a água vaza pelo fundo. Pois vocês fizeram isso, disse o Senhor ao povo. Trocaram a mim o manancial, deixaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. É grave. Mas volta ao ponto que eu li aí no versículo 9. Mas ainda pleitearei contigo. E olha que interessante, porque esse pleitear, quer dizer, essa demanda, eu vou continuar denunciando, eu vou continuar nessa disputa, eu vou continuar nesse negócio, eu vou continuar pleiteando, eu ainda vou contender com vocês mais um pouco. Tem 2 conotações bem interessantes, presta atenção em mim e eu encerro já já. Primeiro, a de punição, ainda pleitearei convosco. Se tudo que vocês sofreram, ainda é pouco, porque eu ainda vou dar mais.
ainda pleitearei com vocês, com os filhos, com os netos. Eu ainda pleitearei. Eu ainda vou tentar trazer vocês à consciência. Essa primeira anotação que eu quero mostrar é o tom de disciplina. Eu vou continuar disciplinando vocês. Eu não vou desistir de vocês. Pleitearei, continuarei pleiteando, apesar de vocês serem ingratos, apesar de trocarem a mim, manancial de água viva, por uma cisterna rota, que é qualquer outro Deus, qualquer outra nulidade, ou qualquer outra coisa que não tem valor nenhum. Apesar disso, eu vou continuar pleiteando com vocês. Eu vou continuar disciplinando vocês. Então, o primeiro tom é o de disciplina. E aí a palavra do Senhor diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. E no verso seguinte, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então o Senhor vai insistir na repreensão porque ele ama. Se ele não amasse, ele desistiria. Ele abandonaria. Ele destruiria, fulminaria. E isso ele faria apenas abandonando aquele povo, era o suficiente. Abandona, deixa a própria sorte, você vai ver o que acontece. Mas ele diz, não, eu vou continuar pleiteando convosco. Disciplina. Quantas pessoas hoje gostam de disciplina? Quantas? Com quantas pessoas, com quantos crentes hoje, nós podemos conversar diretamente, francamente, apontar o erro e dizer que precisa se corrigir? Quantas? Na geração difícil que a gente vive. Nessa geração, vou repetir o difícil para não falar mais nada diferente. Quantas aceitam, gente? Eu sou pastor e eu poderia ou deveria estar numa posição em que eu posso repreender pessoas em Cristo, na palavra, com retidão, com temor, com amor, mas eu posso. É a minha posição pastoral, é o meu ministério, é o pastor, é a vara e o cajado. Mas com quantas eu realmente posso chegar e dizer, você errou, você se conserta, não gostei do que você fez? Irmãos, não vou nem dizer a dificuldade. Enquanto isso, enquanto a geração muda, enquanto a mentalidade muda, a palavra de Deus que não muda, Jó 5,17 diz assim, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. E Provérbios 12:1, mais conhecido, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, a primeira conotação muito maravilhosa desse ainda pleitearei contigo, é a conotação da disciplina, mas o segundo, que vem atrelado a ele, que está junto dele, que é a revelação do caráter de Deus, é do amor, justamente do que eu falei, da não desistência. O Senhor ama, é porque ele ama que ele vai insistir, é porque ele ama que ele ainda pode pleitear, porque senão, como eu disse, bastava um sopro do Senhor e aquele povo deixaria de existir, ou seriam derrotados à própria sorte pelos inimigos. A Bíblia Viva, que é uma paráfrase da Bíblia, assim como a linguagem de hoje, na minha opinião, mas a Bíblia Viva traz uma luz quando ela traduziu esse versículo assim, mas eu não vou desistir de vocês, eu vou insistir com vocês, vou insistir para voltarem para mim, até com seus netos, eu vou continuar insistindo. Então a Bíblia Viva traduziu a palavra pleitear, que se não me engano na corrigida é contender, traduziu por insistir. Eu vou insistir. O Senhor não desiste de você. Mesmo com as suas teimorias. Mesmo com os nossos erros, com as nossas teimosias, com as nossas dificuldades. Ele é aquele mesmo pai que esperou o pródigo de braços abertos. Que você, no início da história, torceu para alguma vingança acontecer. Pai, me dá minha parte da herança. Vou lá gastar do jeito que eu quiser. E quem ouve a história até esse ponto diz assim, tomara que esse menino quebra a cara, se lasque todinho, e quando ele voltar, bobinho, pedindo auxílio, o pai diga, o quê? Você está pensando que eu sou o quê? Está pensando que eu sou bobo? Que eu vou te aceitar? Vai lá,
lá, gasta lá a sua herança com seus amiguinhos, vai lá com seus amiguinhos. Não, ele estava de braços abertos. Ele continua de braços abertos. Então, em todas essas repreensões que a gente acabou de ouvir, o Deus de toda a graça continua de braços abertos. Porque quando você se aproximar, ele vai disciplinar você. Ele vai te disciplinar de forma eficaz e cheia de amor, e a sua vida vai ser mudada. E você que corrige, que é corrigido, vai aprender a amar o Pai que corrige de tal forma que vai buscar o caminho da santidade com o auxílio do Senhor, e a sua vida será mudada. É isso, irmãos, o que a gente precisa aprender. Talvez essa palavra seja exatamente para você nessa noite. Talvez, eu não sei da vida de todo mundo, eu sei da minha exatamente. Eu sei do quanto eu preciso estar alerta, vigilante, porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E no primeiro mole ele, uau, alguma coisa ele vai fazer, prejuízos ele trará. Então a gente fica ali, sujeitando debaixo da poderosa mão de Deus, resistindo ao diabo e nos aproximando do Senhor, nos achegando mais e mais ao nosso Deus e Pai, porque nós não queremos ferir o coração do nosso Pai com o pecado, porque o pecado agride o coração de Deus. Amém, irmãos? É isso que a gente quer. Quando a gente se aproxima, quando conhece esse Pai maravilhoso, nós entendemos que é maravilhoso estar na sua presença, e isso constrange o nosso coração. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Volte-se para Deus, porque ele é rico em perdoar. Eu repito, não sei qual é a sua condição, mas eu sei que esse mundo nos tira da disciplina cristã. Eu sei que esse mundo nos tira daquilo que nós mesmos mais gostamos, da oração, da palavra, da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, do ardor pela palavra do Senhor. O mundo nos rouba essas coisas, e se nós não ficarmos muito atentos, nós estaremos exatamente sendo cobrados dessa maneira. O que eu fiz convosco, Israel? Que injustiça eu pratiquei com vossos pais para ser tratado dessa maneira? E outra, eu me lembro de ti, lembro da tua afeição, lembro do teu amor, e como me seguias no deserto. Que a gente nunca ouça isso do Senhor, amém? Nunca, meus amados, nunca. Que passem-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nós sejamos como aqueles mesmos, como crianças, nos braços do Pai, dependentes do Pai, desejando a presença do Pai Celeste, cheio de amor. Que se passem muitos anos de vida cristã para você, meu amado, que vive aí achando que está na corda bamba, na tábua da beirada, que qualquer hora pode nem estar mais na igreja, que qualquer hora pode cair em pecado. Você que pensa dessa maneira, você está enganado. Em Deus você está seguro. É no Senhor que você está seguro. E digo mais, é no amor do Senhor que você está seguro. É nesse amor que nós nos firmamos. É por esse amor que a gente permanece firme. É por esse amor que a gente vai chegar lá. É pelo amor de Deus que nós somos santificados. Não é pela punição de Deus, mas é pelo amor do Senhor, porque Paulo escreveu dizendo: o amor do Senhor nos constrange, revelando a nós que nós somos pecadores e totalmente dependentes dele. Mesmo quando abandonamos o Senhor, ele não nos abandona. Deus continua pleiteando com seu povo e com seus filhos. Deus não abre mão da sua vida. Você, digo eu sempre aqui, e vou repetir, você tem o selo do Espírito. Você tem a marca de Cristo na sua vida. Você ouviu o chamado do Senhor. Você se tornou uma ovelha do aprisco do bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele não é o mau pastor que quando vê o lobo se aproximar, corre. Ele é o bom pastor. E Jesus disse, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aleluia. Todo amor e toda gratidão, toda afeição. Como naquele primeiro amor que você talvez tenha em lembrança. Ache que foi no passado. Por quê? Pode ser agora. Pode ser hoje.
O Senhor está aqui, te chamando a uma comunhão plena. Amém? Trabalhando no seu coração, para que você fique com a sua consciência, porque você sabe o que é bom. Você sabe o caminho. Você sabe o que Deus quer para a tua vida. Você sabe qual é o melhor lugar. Então é para isso, para que você esteja bem, em paz com Deus. Não em guerra com Deus, mas em paz com o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ficar em pé, porque agora nós vamos orar. Ainda pleitearei, diz o Senhor. Ainda pleitearei, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos sentem confiança no amor de Deus? Começa a orar nessa noite. Dizendo isso para Ele. Obrigado, Senhor, porque o teu amor enche o meu coração e a minha vida.